Oi, meus amores! Então, no dia de hoje, vamos iniciar a geometria. Então, vamos começar a relembrar alguns elementos básicos da geometria plana, tanto da espacial, como, por exemplo, o conceito de ponto, reta, semirreta, segmento de reta. Vamos ver um pouco dos polígonos e poliedros, que é a geometria espacial. Vamos lá? Primeiro, o ponto. O ponto, ele é adimensional. O que significa isso? Ele não tem dimensão. Ele serve mais para localização. E ele é representado sempre por uma letra maiúscula. Então, seria uma origem, tá? Então, ele serve como localização, para localizar um ponto de partida, ou uma origem. É usado bastante em um mapa, para localizar algo. Então, é sempre marcado com um ponto, certo? Então, é a representação dele. Então, eu boto o pontinho, como vocês estão vendo aqui. Esse pontinho vermelho tá quase já um círculo, né? Mas é um ponto. E é representado por uma letra maiúscula, aqui o exemplo AA. Então, essa é a representação de um ponto. Então, é letra maiúscula e ele não tem dimensão. Ele serve mais para localização ou para origem, né, se eu for me basear em determinado local, certo? Agora, a reta. A definição de reta é a união de infinitos pontos retilíneos. Então, ele dá a noção de uma reta. É a união como se eu fosse juntar todos os pontinhos e traçar uma reta. Então, a representação, ela é assim, ela pode estar tanto na horizontal, quanto na vertical, diagonal, não importa a posição. Então, ela é uma reta, ela sempre vai ter as flechinhas, por quê? Primeiro, né, ela é representada por uma letra minúscula, então sempre é uma reta, ela vai ser representada por uma letra minúscula e o ponto por uma letra maiúscula. Então, representado por uma letra minúscula e ela é infinita, então ela vem para o menos infinito ao mais infinito, ao infinito e além. Então, ó, ela não tem, eu não consigo mensurar uma reta, tá? Então, ela é infinita, não consigo medi-la, tá? Então, ela não tem começo nem fim, correto? Agora, se a gente pensar, olha só, falar em ponto. Eu tenho o ponto B e aqui eu tenho o ponto D e E, tá? Se eu pensar aqui nesse ponto B, eu vou perguntar para vocês por quantas retas eu consigo traçar passando pelo ponto B. Se eu for ver, olha só, 1, 2, 3, 4, 5... Por um ponto, então eu posso perceber, né, até eles se unirem bem, mas por um ponto passam infinitas retas. Agora, se vocês observar aqui, por dois pontos equidistantes, quando eu digo equidistantes, ele tem uma determinada distância entre si, ou, no caso, né, uma distância x entre si. Então, por dois pontos, eu consigo traçar quantas retas? Apenas uma. Por dois pontos, eu consigo traçar apenas uma reta. Então, por um ponto, passam infinitas retas. Por dois pontos, como é o exemplo aqui, eu consigo traçar apenas uma reta, tá? Então, é esse outro conceitinho que a gente tem que memorizar. Agora, uma semirreta. Quando fala semirreta, vai ser uma metade de uma reta. O que seria metade de uma reta? Então, ela é representada assim, ela não tem uma flecha numa das extremidades e tem essa flechinha na outra extremidade. Por quê? Quer dizer que ela tem começo e ela não tem fim. É como se eu pegasse uma metade da reta. Pode ser essa flechinha aqui para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser para cima, pode ser para baixo, tanto faz, mas ó, não tem flecha na extremidade da esquerda, só em uma ponta. Porque, também representada por letra minúscula, ela vai ter um começo, então aqui ela tem um começo, vamos supor aqui no ponto F, começa no ponto F e vai até o mais infinito. Poderia ir para o menos infinito, então, ó, semirreta, ela tem começo e ela não tem fim, tá? Então, ela tem origem, tem uma origem, tem um começo e não tem fim. Ela também é infinita, tá? Por não ter fim, ela também é infinita. Agora, um segmento de reta. Segmento de reta é uma fração de uma reta, ou seja, pegar um pedaço de uma reta.
Quando eu pego um pedaço de uma reta, então note aqui, ó, ela vai ter um começo aqui e ela tem um fim. Por isso que não tem a flechinha em nenhuma das extremidades. Então, tem começo e tem fim. Então, vamos supor que ela começa aqui no ponto A e termina no ponto B. Se ela tem começo e tem fim, eu vou conseguir medi-la. Então, vamos supor que esse pedaço, esse segmento de reta, mede 7 centímetros. Então, eu vou conseguir medir, pois é um segmento de reta. Então, ó, tem início e tem fim. Então, já é um segmento, ele já é finito, tá? Então, podendo ser medido. Então, ó, um segmento de reta pode ser medido, tem começo e tem fim. Então, deu para perceber a diferença dos três, ó. A reta não tem começo e não tem fim. A semi-reta tem começo e não tem fim. E o segmento de reta tem começo e tem fim, podendo ser medido. Então, é finito, tá? Agora, os polígonos. Para ser polígono, ele tem que ter vértice e tem que ter aresta. Vamos supor essa figura aqui, ó. Eu tenho aqui um triângulo, tá? Um triângulo, ele vai ser composto por um vértice A, um vértice B e um vértice C. O que seriam os vértices? Seria a união entre dois segmentos de reta. Então, são segmentos porque tem começo e tem fim. Então, tem o segmento AB, eu tenho o segmento CB e tenho o segmento CA. Então, eu tenho 3 segmentos de reta. Então, ele é um triângulo porque ele tem 3 arestas e cada segmento desse é chamado de aresta. Então, ó, possui 3 vértices e possui 3 arestas. Então, por isso que é um triângulo, certo? Então, os polígonos, eles são classificados quanto ao número de vértices e arestas. Dependendo da quantidade de vértice e quantidade de arestas, ele vai ter um nome específico. Nesse caso, ele é um triângulo. Pois, também tem 3 ângulos, tá? 1, 2, 3. Lembrando que ângulo é a abertura entre duas semi-retas, né? Então, aqui eu tenho um ângulo, 2 ângulos e 3 ângulos. Por isso, aqui o nome é triângulo. Tem 3 ângulos. Quando que não são polígonos? Os corpos redondos, porque eles não possuem vértice nem arestas. Então, quando não possui vértice nem aresta, note que aqui tem um vértice e tem duas arestas, só que aqui já tem um corpo redondo. Aqui também, ele não tem uma aresta, não tem um segmento de reta. Formou esse corpo redondo, ele já não é classificado como polígono, certo? Classificação dos polígonos. Então, o polígono ele pode ser convexo. Quando eu pegar 2 segmentos, qualquer segmento de reta e traçar dentro do polígono, esse segmento ele vai sempre ficar dentro do polígono. Ó. Então, se eu traçar um segmento aqui, um segmento aqui, um segmento aqui, eu noto que ele vai estar sempre dentro do polígono. Daí, ele é chamado de polígono convexo. E ele é não convexo quando eu traçar esse segmento, como está esse exemplo aqui, esse segmento ele passou fora do polígono, ó, ele passou por fora, pela parte externa. Ele não está totalmente dentro do polígono. Então, esse não deixa de ser um polígono, porque ele tem vértice e aresta, só que ele é não convexo, porque, como eu falei na aula no Meet, ele tem essas quebradinhas aqui, ó. Sempre quando tem uma quebrada, né, uma parte, 2 segmentos aqui, né? Para dentro do polígono, ele já é não convexo. Então, eu consigo só olhar para a figura pro polígono e ver se o polígono é convexo ou não convexo, certo? Polígono regular e irregular. Quando que ele é regular? Quando todos os lados e arestas têm a mesma medida. E quando que ele é irregular? Quando os lados, né, ou seja, as arestas, têm medidas diferentes. Um exemplo, nesse caso seria um polígono regular. Se esse lado mede 2 centímetros, aqui vai medir 2, 2, 2 e 2. Ele tem
5 lados possuindo a mesma medida. Então, ele é um polígono de 5 lados. Ele tem 5 arestas e 5 vértices e 5 ângulos, tá? Nesse caso aqui, notem que ele tem uma aresta, 2, 3, 4, 5 arestas também, esse polígono aqui. Só que ele não é regular, ele é irregular. Por quê? Esta aresta superior que vocês estão vendo, ela não tem a mesma medida desta aresta de baixo, inferior, como as arestas laterais também não têm a mesma medida. Então, eu tenho um ladinho que não tem a mesma medida, um segmento que não tem a mesma medida, ele já é um polígono irregular, tá? Então, já olhando para a figura, eu consigo ver que ele é irregular, porque todos os lados tem que ter a mesma medida. Classificação do polígono quanto aos vértices e arestas. Vamos falar de figura plana. Quando eu falo em figura plana, eu consigo ver ela em apenas uma dimensão, no plano, como se eu fosse desenhar ela no papel. Então, aqui a gente tem a classificação deles. Olha só, tem um polígono regular, irregular e aqui tem o número de lados. Então, nesse caso, ó, 3 lados, ele é um triângulo. Regular quando tem 3 lados iguais, irregular que algum dos lados, né, ou os 3 lados têm as medidas diferentes. Nesse caso, um polígono de 4 lados é um quadrilátero. Ele tem 4 lados iguais, ele é um quadrado. Então, ele tem 4 lados diferentes, ele já é um polígono irregular. Não deixa de ser um quadrilátero, uma figura de 4 lados, mas ele já é irregular. Aqui, quando tem 5 lados ou 5 arestas, ele é chamado de pentágono. 6 lados ou 6 arestas, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 12, dodecágono. Quando tem 11, é um decágono. E quando tem 20, icoságono, tá? Então, temos aqui nessa primeira coluna os polígonos regulares. Notem que quanto maior a quantidade de lados do polígono, de arestas, mais ele se aproxima de um círculo, né? Ou, se não tivesse esse espaço preenchido, seria uma circunferência. Então, ele mais se aproxima de um círculo, quanto maior a quantidade de lados, ok? Na geometria espacial, já vamos chamar de poliedros, não é mais polígonos. Por quê? Quando eu falo em geometria espacial, eu consigo ver na figura 3 dimensões. Quais são elas? O comprimento, uma largura e uma altura, tá? Então, ela também é classificada, eu posso fazer a classificação quando a quantidade de vértice, aresta e face, tá? Porque ele vai ter face. Olha esse cubo aqui. Esse tem um cubo. Então, no cubo, ele vai ter a face, que são as faces quadradas, no caso, né, que preenchem o cubo. Tem as arestas, que são os segmentos de reta, que formam a figura. E tem os vértices, que é o quê? A união de dois segmentos, a união de 2 segmentos de reta. Então, ó, a união aqui entre esses segmentos é chamado de vértice. Então, o vértice vai ser sempre a união, ó. Tem um vértice, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Cada pontinho desse que une os segmentos é chamado de vértice. No caso, aresta, né? Seria cada segmento que forma a figura, e face seria o que? A figura plana que forma cada face visível da figura ou invisível. Se eu olhar o cubo, olha só, ele vai ter face, que é a parte amarela, ele vai ter aresta, que é a vermelha, e ele vai ter o vértice, que é a união entre os segmentos de reta. Nesse cubo aqui, vamos ver a quantidade de vértices. Ele tem 8. Se eu olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 na parte superior, então embaixo eu vou ter 4 também. Tem um aqui escondido. Eu tenho que imaginar que se eu tenho 4 vértices em cima, eu vou ter que ter 4 vértices embaixo.
tá? Então, tem que ver os vértices que não estão visíveis a olho nu, só se eu girar, no caso, esse cubo e conseguir ver ele em todas as dimensões. Mas como ele tá aqui, eu tenho que imaginar que eu tenho 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo, num total de 8 vértices. Se eu olhar as faces, eu vou ter essa de cima e uma embaixo, então já tenho 2. Aí depois eu vou ter 1, 2, 3, 4 que formam a lateral do meu cubo. As faces laterais, eu tenho uma face superior e uma face inferior. Então, no total de quantas faces? 6 faces. E quantas arestas? Então, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 faces na parte superior. Eu vou ter mais 4 na inferior, então 4 mais 4, 8. Agora, eu vou contar essas laterais, ó, 8, 9, 10, 11, e eu sei que aqui vai ter uma, 12. Então, vai ter quantas arestas? 12 arestas. Então, esse cubo, ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Os poliedros, então, olha só, eles são classificados pelo nome dele, né? Eu tenho uma pirâmide triangular, porque a base é um triângulo, uma pirâmide quadrangular, que a base é um quadrado, uma pirâmide pentagonal, que a base é um pentágono, uma pirâmide hexagonal, que a base é um hexágono, tem um prisma triangular, porque a base é um triângulo, um prisma quadrangular, que a base é um quadrado, e assim por diante. Se eu olhar aqui, ele é classificado com número de faces, arestas e vértices. Essa pirâmide triangular aqui, olha só. Então, vamos ver o número de faces. Então, ela vai ter 1, 2, 3, 4. Então, ó, tem as 3 laterais, essa aí eu tenho que imaginar que tem uma aqui atrás, então tenho 3, e a de baixo, 4 faces. Quantas arestas? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. E quantos vértices? 1, 2, 3 pontinhos embaixo, 4 vértices. Então, assim, eu vou fazer a contagem da quantidade de face, vértice e arestas de cada um dos poliedros, tá? Então, polígonos é o plano, figura plana, poliedros são as figuras espaciais. Nesse caso aqui, ó, vou pegar esse prisma hexagonal. Se eu olhar o número de face, se ele é um hexágono, ele tem 6 lados, então vai ter 6 faces laterais, 6 aqui, a do topo 7 e a de baixo 8. Então, 8 faces, tá aqui, 8 faces. O número de arestas, eu vou ter 6 mais 6, dá 12, e depois mais as 6 que vão ligar aqui a lateral, né, as semirretas laterais, as arestas laterais, mais 6. Então, 6, 12, mais 6, 18. E quantos vértices? Vai ter só 6 vértices aqui no topo, na face superior, e 6 vértices na face inferior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vértices, certo? Então, deu para entender certinho o que são vértices, o que é aresta e o que é face, tá? Então, eu tenho que sempre imaginar que eu tenho as que estão visíveis e as que eu não consigo enxergar, dependendo do poliedro. Então, espero que tenham compreendido. Um beijo enorme no coração de todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, prestem bem atenção nessa aula de hoje, que é a base para as aulas posteriores. Beijo grande no coração de todos e fiquem com Deus.